Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco em nossos pensamentos, nas nossas palavras, que se reflitam nas nossas atitudes. Eu não gosto de falar desse tema, não. Não sei se vocês gostam. Falar do que a gente vai ser depois da morte, eu deixo para seja o último assunto da minha vida. Mas o Espiritismo veio para a gente desmistificar certos tabus que nós criamos. Eu me lembro da minha avó, que quando a gente começava a falar sobre morte, ela chamava a atenção da gente quando a gente era criança. E eu, com 9 anos de idade, comecei a ser evangelizado no Espiritismo, lá em Recife. Minha avó, muito católica, a minha avó paterna, e minha avó materna era evangélica, vejam só. Então, falar na morte na frente dessas duas avós era um desafio. E ainda hoje é, porque conforme a gente estuda o Espiritismo e a gente vai convivendo com esses temas, a gente esquece que as pessoas carregam tabus. E vez ou outra eu tiro algumas brincadeiras, não é? Para alegrar o ambiente. E uso muito o tema morte. E as pessoas ficam meio assim, batem na mesa, dá triste. Cada um tem sua mandinga, né, para se livrar dessa palavra. Tem gente até que não diz assim, olha, fulano fluiu. Não quer dizer que o fulano morreu. Mas existe morte, porque muitas pessoas dizem assim, o Espiritismo matou a morte. Metáfora. Porque a verdade é que a morte existe. Não acabou a morte continua. Só que para a gente a morte, conforme o livro dos Espíritos nos ensina, fatalidade dos órgãos. Morte é fatalidade dos órgãos. Os órgãos vão parar e vai se apresentar a morte. Por isso que muitas vezes temos os espíritas chatos, porque toda religião tem os chatos. São os puritanos. Esses puritanos são o que eu tenho mais medo. E olha, foram o que Jesus mais combateu. Os fariseus, porque ele se metia na vida de todo mundo, queria a perfeição de todo mundo, mas desde que não sobrasse para eles, porque eles já se sentiam perfeitos. Então tem aqueles espíritas chatos, porque a gente vai estudar aqui a palavra eterna. Uma vez eu fiz uma palestra sobre um determinado tema e usei o termo eterno. E disse assim, os espíritos são eternos. Quando terminou a palestra, ele me chamou a atenção. Eterno só Deus, eterno é tudo aquilo que não teve início nem fim. Mas sua palestra simplesmente foi falha, porque você usou mal o termo eterno. Vou pular para a última pergunta da noite de hoje. Já para apagar da cabeça dos chatos que estiverem aí, esperando terminar a palestra para me chamar a atenção, vou para a pergunta 153A. E não vou ler a pergunta não, vou dizer a resposta. Chamais as coisas como quiserdes, contanto que vós entendais. Então, se tiver espírita chato aí, já sabe que compreendeu, está tudo certo. As palavras matam, porque elas têm muitos significados. E hoje, principalmente, há muito neologismo. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, ou quando a gente vai ler uma obra, por exemplo, do Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel é um literato, é um conhecedor da língua portuguesa. Foi um dos maiores escritores da língua portuguesa na sua última encarnação aqui na Terra, aqui no Brasil. Então, ele não usa uma palavra que venha trazer dúvida, a gente tem que ir no significado mesmo da palavra, e não no que a gente acredita hoje. Por exemplo, meditar. Toda vez que usa o termo meditar,
as pessoas logo se sentam, cruzam as pernas e botam o braço numa posição e acham que Emmanuel está mandando a gente meditar dessa forma. Na verdade, a palavra meditar que ele usa tem outro significado, de refletir, de pensar, de analisar, que é o verdadeiro significado. Mas usar hoje como meditação, ainda hoje sofro com essa coisa de meditação. Mas o tema hoje é o mais gostoso de vocês, não é o meu. É o que a gente vai ser depois da morte. O que se sucede à alma no instante. Toda vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, observe as palavras, porque tem 1019 perguntas, mas as respostas provavelmente respondem mais de 3.000 perguntas. As respostas. Os Espíritos respondem coisas que nem Kardec perguntou. Responde uma questão, mas deixa outras respostas para a gente, tanto direta como indutiva. Nos induz a resposta e a compreensão. Por isso, não podemos nos apegar muito à palavra, e sim o entendimento do que está no Livro dos Espíritos. E quando vem as obras complementares para dar riqueza e detalhes para a maior compreensão, como André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros espíritos, enriquece mais esse conhecimento, mas sempre baseado num significado mais próximo da compreensão. Por isso, a gente depois da morte vai voltar a ser espírito. Voltar. Se a gente está voltando é porque a gente veio de algum lugar. Se o espírito tivesse dito assim, a gente vai, estão dizendo assim, vocês vão voltar. Vocês, né? Vocês vão voltar. Eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Então, donde se apartaram momentaneamente. Então, vocês vieram do mundo espiritual. Não são o que são. Vocês estão. Nós estamos. Felizmente, eu vou ter que me incluir. Nós estamos. Então, se você não nasceu tão bonito como eu, vocês estão. Não se preocupe, no plano espiritual vão continuar feios, não tem problema. Haverão outras encarnações para vocês serem lindos ou lindas. E se forem lindos demais, tome cuidado. Talvez tenham que ficar feios. Então não somos humanos, somos espíritos. Estamos humanos. Não sei o que a gente vai ser depois dessa fase de humanidade, mas seremos algo melhor, mais belo, mais alto. A gente tem um exemplo até de Júpiter, né? O pessoal lá vive mais ou menos o que Sebastião vai viver nessa encarnação. 5 séculos. Sebastião já tem 3 séculos, então, mas lá em Júpiter é 5 séculos a expectativa de vida lá. E as pessoas são enormes, altas. Agora, o corpo lá é menos denso do que esse aqui. E provavelmente tem outros órgãos. E existe morte lá. Se vão viver 5 séculos, tem morte e tem reencarnação. E eles estão naquela situação de encarnados, mas são também espíritos. E vão e voltam, porque a encarnação é uma imposição divina de Deus, para que a gente possa evoluir. Não é uma escolha nossa, é uma das imposições divinas, é a reencarnação, para o nosso bem, para o nosso progresso. Então voltaremos a ser o que éramos antes e que nunca deixamos de ser. Apenas estamos no escafandro. Você sabe o que é escafandro, né? Escafandro, no passado, o pessoal para mergulhar embaixo d'água usava uma coisa bem pesada. Uma roupa toda fechada. Não existia aqueles cilindros de ar. E tinha uma mangueira que via para o navio. E a mangueira levava oxigênio. Na verdade, não era oxigênio, era ar mesmo. Para o capacete.
E a pessoa respirava dentro desse escafandro, extremamente pesado. É tanto que para tirar tinha que puxar na corda. A pessoa vivia dentro dela. Encarnar num mundo de provas e expiações é a mesma coisa para o espírito de estar num escafandro. Limita as percepções, limita a sua conexão com o espaço-tempo. Quando a gente sai desse escafandro, fica mais leve, as percepções aumentam. É mais ou menos isso que ocorre quando a gente desencarna. Quando a gente desencarna, mas o corpo morre. Então a gente sai do corpo e vamos ficar bem levezinho. Tem gente que não vai ficar leve. Eu vou ilustrando aqui porque não está no livro dos Espíritos, mas a gente sabe pelas obras complementares. É para a gente enriquecer, né? Tem gente que vai nascer Jô Soares, viver Jô Soares e morrer Jô Soares. E no plano espiritual vai ser Jô Soares, no peso. Não é peso físico, é peso de vibração. Muitas pessoas vão desencarnar e vão ter praticamente todas as necessidades fisiológicas que ele não tem mais. E vai ter pessoas que vão desencarnar e estão num corpo aqui extremamente enfermo, doente, sofrido, e quando desencarnar vão ter um corpo espiritual extremamente leve e iluminado. Como se tivesse libertado de algo muito pesado. Por isso que Jesus sempre nos alertava, né? E muitas pessoas, no entendimento mais filosófico do ensinamento de Jesus, é melhor que a gente sorria no plano espiritual do que sorrir aqui na Terra. Porque nesse mundo só teremos aflições. Então, por que investir tudo numa vida material? Que tal a gente investir 50% na vida material e 50% na vida espiritual? É o que o Espiritismo vem ensinar. É um grande desafio esse desapego. Mas o Espiritismo promove isso através do estudo, da prática. Que na verdade é de Jesus. O Espiritismo, os ensinamentos de Jesus são os mesmos. Nós apenas colocamos uma interpretação nova, revivendo esse Evangelho de Jesus numa interpretação atemporal. Não tem tempo. Serve para todos os momentos da nossa vida e todas as etapas evolutivas. E Kardec pergunta, então a alma após a morte conserva sua individualidade? O que quer dizer isso? José Soares vai desencarnar amanhã. Não chore, Silmara. E ele vai ser o quê? Depois da morte? José Soares. Porque tem gente que tem uma cultura religiosa, nós respeitamos, mas não funciona assim. Eu fui para um velório de um parente meu, esse parente meu foi alcoólatra a vida toda, uma vida familiar conturbada, muitos problemas, trouxe muitos problemas para a família, para os filhos, para a esposa. Mas era uma pessoa querida, né? Então fomos ao velório dele, lá no cemitério da Várzea, em Recife. Eu estava aqui em Caruaru já, fui com meu pai lá. Fui mais por meu pai, porque eu vou no meu velório a pulso. No de Soares também não vou. Logo adiantando, a Silmara. Mas tive que ir, levar meu pai. Meu pai queria vê-lo pela última vez. Tem gente que é assim, né? Gosta de ver a pessoa que ama. Eu sou totalmente o contrário, porque ver uma pessoa pálida, particularmente eu não gosto. Eu gosto de ter a lembrança melhor da pessoa, das convivências, das alegrias, das tristezas, dos momentos felizes e infelizes. Mas aquela coisa não é ele. Não é. Ele é o corpo que morreu. É o espírito que vive, continua a viver. Mas na hora
de fechar o caixão para sepultar. Já era 5 horas da tarde e resolveram fazer um discurso. E começaram a fazer um discurso. Aí uma pessoa levantou a voz e disse, olhando para o caixão, apontando, né? Desculpa eu usar esses termos, né? A gente tem tabu aí, caixão, defunto. Disse, isso é um homem de bem. Um exemplo de pai. Um marido exemplar. Devíamos todos seguir o exemplo desse homem. Eu estava do lado do meu pai e disse, pai, a gente não está no velório errado, não. Eu ainda fui no caixão, antes de fechar, para ver se era ele mesmo. Estava diferente, mais branco do que o normal, porque era meio moreno, mas era ele mesmo. Então as pessoas têm essa cultura, depois da morte ele vai virar anjo, vai descansar. Não vai. Ele vai precisar de muita oração, né, pai? O pai balançava a cabeça, olha, vamos orar muito, pai. Ele vai precisar de muita oração, ele não vai descansar, não. Depois da morte, muitos vão sofrer. Conforme vivemos, nós vamos repercutir essa vivência no plano espiritual. Ou mais pesado, com percepções limitadas, que não permite que a gente vá para as esferas mais elevadas. Esferas mais elevadas tem que estar levezinho. E a leveza perispiritual aumenta e amplia a sua percepção. O problema no mundo espiritual não é de corpo, não é de perispírito, é de percepção. Perispírito é um reflexo da sua condição perceptiva no mundo espiritual. André Luiz passou mais de 8 anos no plano espiritual, numa dimensão que ele podia perceber. Ele não podia perceber nosso lar, a colônia, não podia. É tanto que quando eles são socorridos, eles ficam numa área da colônia com uma percepção limitada, que chamam de câmaras, onde é bem grosseira, a dimensão é grosseira, até que ele dilua certas energias para que ele possa ampliar essas percepções e poder sair para algumas áreas de vários ministérios. E há ministérios na colônia do nosso lar em que as pessoas não podem adentrar. Porque há regiões nesses ministérios que não são perceptíveis. E no mundo espiritual, cada um vai ter uma percepção diferente. Porque tem gente espírita que está pensando que vai desencarnar e vai ver tudo, vai lembrar de tudo, vai saber de tudo. Foi a primeira coisa que Kardec descobriu. Kardec não tinha escrito nada, não tinha investigado nada, mas quando entrevistou um espírito, estava todo mundo, sim, em êxtase, porque estavam conversando com os mortos. Aí chega Kardec, já uma pessoa de certa idade, com certa experiência, foi lá porque achava que o amigo estava sendo enganado, foi convidado pelo amigo. Ele foi lá para desvendar aquela farsa. Na entrevista com esse espírito, Kardec começou a fazer perguntas, chega um momento que o espírito diz assim, eu não sei responder isso não. Porque ele estava respondendo perguntas triviais, banais. Tipo assim, meu marido vai morrer quando? Ou eu vou casar? Aí o espírito lá do outro lado, né? Fofoqueiro. Adorava uma fofoca. Aí adorou aquela reunião. Aí ele ia toda a reunião para contar fofoca. E mentir. E dar uma de sábio. Era um pseudo-sábio. A primeira coisa que Kardec descobriu foi: quem está morto, nem todo mundo tem toda a ciência, nem toda a sabedoria. Kardec era mais inteligente do que o espírito que falava. Mas tem muita gente que, se o espírito falar, é verdade. São cegos. São místicos ao extremo. Se vier do mundo espiritual, é verdade. Se for do mundo material, tem que desconfiar. Mas Kardec fez o contrário.
Kardec aconselhou negar 10 verdades do que admitir uma mentira. Que verdade sempre vai ser verdade, mas a mentira ela causa danos. Tem pessoas ainda no movimento espírita que está no primeiro grupo que Kardec dividiu de espíritas, aquele que se preocupa mais com o fenômeno. Estamos no século XXI, gente. Mas é claro, o espiritismo é muito jovem. Muito jovem. É natural que isso ocorresse. Mas não é natural que ocorra em pessoas que estudam, que leem, ficar ainda presos, porque Kardec diz, eles se preocupam mais em saciar sua curiosidade e não reformar-se intimamente e estudar as suas consequências. Eu conheço pessoas que já leram mais livros espíritas do que eu, muito mais, mas não sai daquele nível de fenômeno, não consegue, fica preso ali. E Kardec diz que o verdadeiro espírito ele transcende o fenômeno, mantém-se que o fenômeno é importante, mas além de estudar muito, ele analisa as consequências. Analisando as consequências, ele vê a necessidade de pôr em prática esses ensinamentos morais. Então, no plano espiritual, a maior prova da nossa individualidade no plano espiritual são as comunicações espíritas. São as comunicações. A gente vê cartas, Chico Xavier, ele psicografou muitas cartas. E muitas dessas cartas foi comprovado a assinatura do espírito, a caligrafia do espírito, o conteúdo particular que o espírito trazia, que só a família sabia. Tem uma obra, tem várias obras, né? Em que são resumos e estudos de determinadas cartas específicas de algumas famílias. E eu li, não me lembro o título do livro, de um jovem em que Chico viajando, aqui naquela região de Minas, né? E Chico viajando parou num restaurante para fazer um lanche ou almoçar, algo assim. E tinha uma família que havia perdido o filho há pouco tempo. Uma mãe deprimida, e a família tinha pego essa mãe, a levar até a praia, ela estava em viagem, para que ela pudesse desopilar um pouco, mas estava muito triste pela perda do filho. E eles reconheceram, um filho dela, outro filho, reconheceu o Chico na mesa. Aí ficaram, vamos lá falar com ele? Não, vamos lá. E era uma família católica. Mas criaram coragem, foram falar com ele. Ele se apresentou, tudo bem, não falaram nada. Absolutamente nada. Mas antes de saírem, Chico levantou-se, foi até eles e disse, e falou sobre o filho. Chico nunca viu a família. E Chico disse algo de muito particular que deixou a família em choque. E fez com que a mãe criasse coragem, muito católica, de ir até Uberaba para ver, tentar uma carta de Chico, que depois deu origem a várias cartas, que deu origem a esse livro, compilando essas cartas, várias cartas, e comprovando que era o filho dela, a própria mãe comprovou. Então a individualidade após a morte é comprovada normalmente pelas comunicações. E tem fenômeno de materialização. Os espíritos muitas vezes se materializam. Tem alguns médiuns que têm uma capacidade de desprender das suas células, um elemento, um ectoplasma. Ele exterioriza esse ectoplasma e os espíritos pegam outras substâncias da natureza, pegam substâncias do mundo espiritual, colocam num liquidificador, junta, mistura tudo. Isso propicia que os espíritos se envolvam com essa substância do meio da natureza e do mundo espiritual. Esse liquidificador, gente, não é aquele que vocês usam em casa. É um equipamento que eles trazem do mundo espiritual, que fazem são equipamentos. E eles
técnicos do mundo espiritual extremamente habilitados para esse fenômeno. Não é um fenômeno fácil. Por isso que muita gente tenta fazer nas casas espíritas e não consegue. Não é tão simples assim. E, envolvido com essa substância, o espírito fica visível. Fica visível. E você toca. Tem substâncias tão, vamos dizer assim, usar o termo puras para a materialização, como é o que ocorreu com a família Prado, lá do Pará, uma família conhecidíssima do Pará. Inclusive, Frederico Figner falou com a filha dele, ele que foi o personagem do livro Voltei, de Francisco Cândido Xavier, da editora FEB, e ele era diretor da Federação Espírita Brasileira na época, nos anos 20, e foi na família Prado, e lá ele se tornou espírita porque conversou com a filha e se materializou lá. E a materialização era perfeita, o espírito andava por lá tudo. E também o caso de Peixotinho, comprovando a individualidade. Peixotinho, muitos espíritos se materializavam. Eu não sei se era a neta ou se era a filha dele, e disse que a convivência com o pai ou com o avô era tão natural com os espíritos que às vezes a gente estava assistindo televisão e passava um espírito assim, materializado dentro da casa. Passava. Aí perguntaram, e você não tinha medo? Não, não, a gente se acostumou. O espírito para lá e para cá. A gente passou uma barata lá em casa e fez um barulho, eu pensei que era um espírito. Então um salto, gente, que eu digo, vale me deu Nossa Senhora, peguei o evangelho e comecei a fazer prece. A pessoa. E eles para lá e para cá, o espírito vai para lá, vai para cá. Se acostumam. E a gente se acostuma. Então, são comprovações da individualidade. E nós vamos continuar a ser o que éramos. Se mudar alguma coisa, por exemplo, eu já tenho planejado algumas mudanças no meu perispírito. Estou trabalhando para isso. Toda vez que eu vou dormir, porque tanto o Emmanuel como o Joana de Anjos, o Espírito, diz assim, o sono é um treino para a morte. Então vou aproveitar. Toda vez que eu antes de dormir, eu digo, cabelo cresça, cabelo cresça, cabelo cresça. Porque quando eu desencarnar, meu cabelo vai ficar sedoso, grande, talvez até com franjinha. Então a gente trabalha isso mentalmente, porque a mente cria um campo que chama-se corpo mental. Quem deu esse título a esse corpo foi André Luiz, mas é um campo. E esse campo cria a forma que a gente vai se apresentar no plano espiritual. Então, por isso que algumas pessoas no corpo escafandro, que é o nosso corpo biológico, ele limita a expressão da nossa mente. Porque tem gente que é tão linda, tem mulheres, gente, que vai para a academia, bota aqueles botox, né? Tem uma tia que botou tanto botox, ela olha para ela, ela está rindo. Quando chora, está rindo. Quando está triste, está rindo. Paralisou tudo, ela só vive rindo. Aí tem gente que faz de tudo para a sobrancelha ficar esticada, isso, aquilo. Linda. Quando dorme, que se separa do corpo, parece aquelas bruxas dos contos infantis. O nariz daqueles, né? A orelha não abana, não. Ela voa, feito do elefante. E arrasta pé, coisa horrível. É a expressão mental. Como é que funciona isso? Quando desencarnamos ou quando dormimos, nós livramos esse corpo do corpo biológico, ligado apenas por um fio, se a gente estiver vivo. Se estiver morto, não tem fio nenhum. A nossa mente, ela cria esse campo chamado corpo mental, e conforme semelhantes partículas coloidais tem muito a ver com colar mesmo. Então, há um algoritmo na nossa mente que a gente desenvolveu por 15 milhões de séculos quando éramos princípio espiritual. No mineral,
vegetal, um animal inferior, até o hominal. Aí está gravado isso aqui, e quando a gente cria o nosso corpo espiritual, esse campo mental sabe onde o fluido cósmico universal, que está aqui em toda parte, estamos mergulhados nesse fluido. Então esse campo pega o fluido da Terra. Se a gente está vivendo na Terra, o perispírito da gente usa um fluido modificado, universal, da Terra. Se a gente for para Júpiter, tem que deixar esse fluido aqui e pegar o fluido de Júpiter para reencarnar lá, para ter um perispírito lá. Mas é esse campo mental, esse algoritmo, que cola essas partículas que estão no espaço e cria a nossa forma perispiritual. E de tanto a gente crescer e viver 70, 50, 80 anos com essa forma, quando a gente desencarna, a nossa mente está tão condicionada que quando a gente desencarna, não sai um corpo pronto, não. Sai fluidos. Andando eles mostram o desencarne. Fluidos. Molécula a molécula, os fluidos vão se desprendendo e vão se acumulando na área aqui do abdômen. Vai se acumulando. De todo o corpo do perispírito e se acumula na área aqui do abdômen. E depois ele vai sendo levado até uma certa altura do corpo biológico e ligado à mente sai uma espécie de energia que vai modelando o perispírito em cima do corpo biológico. As moléculas semelhantes às coloidais vão colando no lugar certo que a mente já condicionou. Então, aquele bigodinho de Sebastião vai ser também modelado. De tanto ele fazer o bigode todo dia, toda semana, o Bijuno também com essa barba, ele vai uma barbazinha, de tanto ele ajustar a barba, a mente condicionou e condiciona e vai criando. Quando você vê, está com esse corpo formado, é assim que se forma o perispírito, pela nossa mente. Por isso que muita gente vai ter um corpo biológico, quando desencarna, corpo feio, destruído, sofrido, como o espírito que o Chico Xavier acompanhou, em cima de uma cama deformada, não se movimentava, não falava. Era uma expiação. Quando desencarnou no Natal, Chico soube que ela ia desencarnar, saiu de casa com os amigos e foi para uma espécie de comunidade pobre. E lá tem uma casinha, um casezinho, estava a mãe, que era uma cúmplice dos crimes daquela criatura, passado, e estava aquela criatura lá, parecia um bichinho. E desencarnou. Quando desencarnou, ela se apresentou parecendo aquelas princesas, o perispírito dela, que foi construído, aquelas princesas com indumentária, né? Linda. Tudo reflete o condicionamento mental dela. E eu vejo gente assim, apegada ao corpo. Quando a gente se apega ao corpo, é um problema. Mas quando a gente trabalha o corpo para mantê-lo saudável, que é normal, eu já vi as pessoas mais saudáveis porque vão para a academia, se alimentam melhor. Então a gente vê uma melhora da organização fisiológica da humanidade por essa preocupação. Mas tem pessoas que se exageram e querem sim, algo extremamente belo, dentro de um padrão de beleza que ele acredita que é o certo, é o correto. E eu digo para todos os homens e todas as mulheres, que minha avó sempre disse, para toda panela tem uma tampa. Para toda panela tem uma tampa. E se você pensar que só tem uma tampa, olha, tem muita tampa. Viu? E as pessoas se apegam assim, eu tenho uma tia que ela sempre se achou linda, desde que eu a conheço, né? Mas para mim ela sempre foi feia. Um exemplo de feiura. Mas ela botou na cabeça que era bonita e fazer o quê, né? E era chata com os namorados.
E os namorados que ela traía era proporcionar a beleza dela, né? Aí ela negava. Aí chegou uma certa idade e ela se revoltou, porque não casou, e que os homens não prestam, não sabem ver a beleza. Eu ficava com a língua presa, sabe? E não vou dizer nada não. Aí ela, de repente, deu um treco nela e disse assim, vou casar. Aí saiu para ver se arrumava um namorado. Mas a ideia de beleza dela era assim, Ginequine, deixa eu ver mais, Robert Redford, que é da época dela, né? Da época de vocês aí também. Ela só queria nesse nível. E o tempo foi passando, ela se revoltando, até que ela aceitou a feiura, né? E aceitando a feiura, resolveu melhorar, porque mulher só é feia hoje se quiser. Se quiser. Tem gente até que termina o casamento na noite de núpcias, porque casa com uma mulher falsa. Tem gente que vai para a lua de mel, aí chega lá na lua de mel, aí a mulher chega e diz: espera aí, amor, que eu vou tirar a maquiagem. Aí começa a tira a peruca, coloca a peruca assim de lado, aí tira a sobrancelha, aí o marido só olhando, aí tira um olho, né? Tira um olho, coloca assim um olho de lado, aí puxa a perna assim, dá duas viradas na perna, tira a perna, aí o marido olha assim, cadê você? Eu tô aqui, amor. Então mulher só fica feia se quiser. E na noite de núpcias se esconde. Apaga a luz, amor. E então não tem. Aí ela resolveu dar chapinha no cabelo, que ela não tinha um cabelo, o cabelo dela era crespo. Minha avó era daquela negra do cabelo ruim mesmo, minha avó materna. Aí ela deu chapinha, deu uma ajeitada na sobrancelha, deu uma maquiagem. Casou com 6 meses, gente. Já para 50 anos já perto. Então, questão só. Mas seu perispírito não é o seu corpo. O mundo espiritual, depois da morte, é o que você tem por dentro. O que é que a gente leva para o mundo espiritual? Kardec perguntou aos espíritos. A gente vai levar tudo aquilo que não é material. Tudo que não é, tudo que você tem, que a traça não rói, que a ferrugem não destrói e que ninguém pode roubar. Nem a morte do corpo biológico rouba. É o que você é verdadeiramente por dentro. Mas a gente tem que se preocupar muito em sermos internos. Claro, a gente tem que maquiar um pouquinho, né? A gente também não vai ofender o visual das pessoas, os olhos da pessoa. Tem que dar uma melhorada, viu, Sebastião? Então, muitas pessoas se apegam demais ao mundo material e esquece que vai morrer. Vive como se nunca fosse morrer, com exceção de Sebastião, que é natural. Mas o resto, nós vamos morrer. Expectativa de vida hoje caiu por conta da pandemia. E hoje, acabou-se essa ideia, né? Criança, adolescente, adulto, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta idade. Pode vir um vírusinho, a Covid-19, transformado e levar você para o mundo espiritual. Mas tem que cuidar. Estamos vivendo um mundo meio perigoso para os materialistas e de oportunidades enriquecedoras para os espiritualistas. E começar a pensar, a meditar. Gente, eu vou morrer. Eu vou morrer. O que eu serei depois da morte? Analise sua vida que você vai ter muitos resultados. Leia as obras de André Luiz e estude as que vocês também vão analisar e vão saber para onde vão depois da morte. Para onde o parente vai, para onde a esposa vai.
para onde o marido vai, para onde os filhos vão. Crianças depois da morte são acolhidas no plano espiritual. Adultos depois da morte vão para onde a sua mente se compraz. Mesmo que ele diga, não, não gosto daqui. Você gosta daqui. Eu até fiz uma programação, se eu for para um grau. Já pensaram nisso? E se eu for para um umbral? Já analisaram isso? O que é que eu vou fazer? O que é que a gente faz se a gente parar? De repente, porque, segundo as obras de André Luiz, tem pessoas que passam horas no umbral. Horas. Tem pessoas que passam anos, séculos. Claro que a gente não está no nível de passar séculos lá. Tem que ser um criminoso, uma pessoa que faz o mal calculado. Existe o mal por impulso e existe aquele mal calculado. Você planeja, você se compraz a fazer o mal. Mas a gente erra muito. Então, se eu passar, eu já fiz até uma programação. Se eu chegar lá, a primeira coisa que eu faço é abrir um centro espírita no grau. Na hora. Subo numa pedra lá, vem para cá todo mundo, vamos orar. Eu sei que vou levar algumas pedradas, mas vamos orar. Vou falar de Jesus, vou falar de Kardec, vou falar de Silmara, de Sebastião, eles já estão em planos elevados, vamos nós todos nos encontrar com eles. Eles foram primeiro do que eu. A gente faz uma análise. A gente tem que trabalhar. Sabe que Agostinho propõe para a gente fazer o autoconhecimento e incluir isso aí. Incluir que a gente vai morrer. Já leram isso aí no Livro dos Espíritos? Terceira parte, último assunto, autoconhecimento. Agostinho disse, se eu morrer, mesmo assim, e se eu morrer agora? Se eu dormir e não acordar? Acordar no plano espiritual, não acordar aqui na Terra. Vou carregar alguma problemática na minha consciência? Não só. E ele pede para fazer todo dia. Todo dia. Eu deixo para fazer de 15 em 15 dias. Ainda não estou muito. Mas não é bom todo dia, porque a gente guarda muita memória falsa. A ciência já detectou isso. Nós fazemos muitas memórias falsas. Se vocês tentarem lembrar de alguma coisa do ano passado, vocês vão incluir coisas que não existiam. Vocês vão incluir. Vocês contam a história da infância, vocês saem incluindo coisas que não existiam, saem ilustrando coisas. E quanto mais você conta, aí são memórias falsas. Isso é comum em toda a humanidade. A neurociência já estudou, já comprovou isso. Eu acho que é por isso que Agostinho disse, faça todo dia, porque o que você fez durante o dia para que haja necessidade de você corrigir. Você corrige amanhã. E vejam, é muito inteligente dele. Você corrigindo no outro dia, você esquece de errar novamente, porque você está trabalhando para corrigir. E aí, sucessivamente, você condiciona sua mente e você naturalmente começa a se transformar numa pessoa melhor. Porque você reconhece as suas imperfeições. A principal motivação do Espírito Santo Agostinho na proposta dele de autoconhecimento é descobrir nossas falhas. E não apenas nossas virtudes. Sim, as virtudes também. Mas o que é que nos faz sofrer? São as virtudes? São as nossas falhas. Então, nesse ano de 2023, vamos estudar mais, ler mais. Quem é espírita aqui, levanta a mão. Só vocês? Ninguém mais espírita? Quem não for espírita, dá para ler o Livro dos Espíritos em um ano. Se você ler 5 minutos por dia, você em 2 anos lê a codificação inteira. 5 minutos por dia. Porque tem gente que diz assim para mim, isso eu tenho um problema. Quando eu começo a ler, dá um sono, mas se estiver assistindo Big Brother, os olhos ficam assim arregalados. Novela, filme de ação, fica. Mas quando lê um livro, dá um sono. Se isso é obsessão, não, isso é preguiça. Preguiça. Se chama preguiça.
Então você tem que romper essa preguiça. Não, é porque deve ser uma obsessão, influência espiritual. Não, é preguiça. Ler é um hábito. Então leia só 5 minutos, não leia 10, não. Leia 20. E se der sono, aí você para. Mas se você ler 2 minutos e meio, já é outra coisa. Por dia. Não sei mais do que isso, não. E se eu não entender? Não tem problema. Porque vocês vão morrer, gente. Já pensou você morrer, chegar no plano espiritual e perguntar assim, qual a sua religião? Espírito. Então fale alguma coisa aí da codificação. Aí você diz assim, o espírito é encarnado, né? Espírito reencarna, tem mediunidade. Você é espírita desse jeito. Então, para cá, pro lado esquerdo, junto dos bodes. As ovelhas para cá, né? Chegue no plano espiritual e diga assim: eu li a codificação, muita coisa. E muita coisa eu aprendi, muita coisa eu apliquei. Na pirâmide do conhecimento, ler, a gente só absorve 10% do conhecimento. 10% só. Aí eu vejo pessoas dizendo, vou estudar em casa sozinho, porque eu não gosto de grupo de estudo, não, porque tem caba chato, tem não sei o quê. 10%. Se você ler e debater, você vai lá para os 50%, conversando com outras pessoas. Se você praticar, 85%. Você absorve, se você praticar. Por isso que Jesus disse, meu evangelho é para ser praticado. É para ser vivido. Em 2023, vamos viver o Espiritismo, viver o Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma caridade aí, gente. Uma vez por mês. Tá não? Então, 2 em 2 meses. Não? 3 em 3 meses. Não dá não? 6 em 6 meses. Uma vez por ano, não é possível. E vai que vocês morrem e não fizeram nada. Olha lá. Então, aplicar, praticar e ensinar 95%. Ensinem, divulguem, pratiquem o Evangelho de Jesus em 2023. E a gente vai absorvendo, pouco a pouco, esses elementos construtivos na nossa mente. E sem que a gente perceba, em forma de insight, nós vamos tomar decisões corretas. Sem perceber. E as pessoas vão notar que vocês vão mudar. Vocês não notam. As pessoas é que notam. Eu chego às vezes na minha família em Recife, a situação tão diferente, tão melhor. Aí eu encho o peito, né? É porque eu sou espírita. Não estou falando do seu cabelo. Está mais careca. Mas as pessoas vão notar essa diferença em vocês. Vocês vão se preocupar mais com as palavras, com o que pensa, com o que age. Naturalmente. Não queiram mudar da água para o vinho. O Espiritismo não quer isso, porque é impossível. Mas o que é possível a gente, pouco a pouco, inserir nas nossas mentes o conhecimento do Evangelho de Jesus, a sua vivência e a sua prática dentro das nossas possibilidades. O que a gente não pode é ficar estático, parado, esperando a morte chegar. Porque quando ela chegar, quem vai lhe julgar é a sua própria vida. Vivam 2023 em abundância. Porque viver em abundância é aproveitar a vida. Não sejam pequenos nessa encarnação. Sejam grandes. Vivam, lutem, creiam no bem, no amor. O amor sempre vence. As convivências, as conveniências do mundo, ela não nos eleva. As condições
de interpretações, todas voltadas para separar a humanidade em grupos seletos, escolhidos por Deus, não existe. O que existe é a busca para caminharmos para Jesus. E só há um caminho, só há uma verdade, e só há uma maneira de chegar lá. Conhecer esse Evangelho, viver esse Evangelho e praticar esse Evangelho, pouco a pouco. Que Jesus abençoe a todos vocês, aos seus familiares, espirituais, encarnados, e essa bênção se espalhe por toda a humanidade nesse ano de 2023. E que o Bezerra de Menezes, essa fraternidade irmã, da qual eu faço parte espiritualmente, possa continuar promovendo essa paz, esse momento em que nos encontramos aqui para nos encontrar com Jesus. Que assim seja.